Vamos lá para mais uma videoaula? Bom, dando continuidade aqui na nossa revisão sobre ótica geométrica, né? Na nossa última videoaula nós paramos em espelhos planos, falamos da lei da reflexão, dos tipos de reflexão e dos espelhos planos, né? As características da imagem produzida por um espelho plano. E hoje nós vamos falar sobre os espelhos esféricos, lembrando que aqui é uma revisão, vamos falar, né, os principais pontos, de uma forma bem rápida, superficial, né, também da lei de Snell, da refração, dispersão e outros assuntos aí. Vamos lá então, pessoal? Olha só, vamos começar então aqui com os espelhos esféricos. Deixa eu aproveitar aqui esse simulador. Aqui, senhores, nós temos um espelho côncavo, né? Lembrando, você pega uma colher, se você olha para a parte interna da colher, o espelho é côncavo, olha para a parte externa, você tem um espelho convexo, ok? O espelho ele tem dois pontos importantes, né? Esse pontinho aqui é o centro de curvatura desse espelho, que é o chamado de CC, tá vendo? E esse pontinho aqui é o foco do espelho, né? Lembrando que a distância do foco até o vértice do espelho é a metade do centro de curvatura até o vértice do espelho, né? E aí eu tenho aqui, na primeira situação, um objeto que está além do centro de curvatura do nosso espelho côncavo, tá? E aí, para a gente desenhar essa imagem, deixa eu aproveitar aqui, colar aqui para a gente desenhar um pouquinho. Olha só, para a gente encontrar, né, essa imagem e observar as características dela, primeira coisa a gente deve traçar os raios principais, né? Quais são os raios principais? Olha só, um raio de luz que propaga paralelamente ao eixo do espelho, tá vendo? Esse cara aqui é o eixo do espelho. Ele bate no espelho e é refletido passando pelo foco do espelho, né? Isso por quê? Devido à lei da reflexão, né? Se você traçar aqui, ó, a normal ao espelho nesse ponto aqui, ela tem que tocar onde? O centro de curvatura. Porque no centro a gente tem ali, a partir dele, o raio, né? Se você prolongar o espelho fazendo a circunferência, o raio que passa pelo centro, certo? E ele toca de forma perpendicular a qualquer ponto aqui dessa circunferência. Então, como o foco é a metade, né, do caminho aqui, entre o centro de curvatura e o vértice, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse, certo? Pela lei da reflexão. Então, esse raio de luz refletido, ele tem que passar por onde? Pelo foco do espelho. Tá? Então, o raio de luz que vem paralelo, ele vai para o foco. E é claro, se um raio de luz passar pelo foco, ele sai paralelo, né? Aqui, ó, passou na direção do foco, ele tem que sair paralelo, né? Devido ao princípio da reversibilidade dos raios de luz, né? Não importa o sentido de propagação, o caminho tem que ser o mesmo. Então, se ele vai paralelo, ele passa pelo foco. Se ele passar pelo foco, ele sai paralelo. E a imagem, ela vai estar no encontro aqui, ó, desses raios refletidos. Portanto, a imagem dessa parte do objeto, ó, que seria essa daqui, né, vai estar no encontro desses raios que traçamos a partir, ó, dessa parte aqui do objeto, né? Então, essa imagem a gente pode ver que ela é invertida de cabeça para baixo, né? Também chamada de imagem não direta, né? Essa imagem ela é reduzida, ela está menor, né? A gente pode ver aqui, ó, a altura do objeto 2,63 e a altura da imagem menos 1,62. Esse menos aqui porque está de cabeça para baixo, né? Está abaixo do eixo aqui, tá? E utilizando a equação de Snell, né? Equação de Snell, 1 sobre o foco tem que ser igual a 1 sobre a distância da imagem mais 1 sobre a distância do objeto, tá? E agora, aí essa imagem também é real, né? Por que que ela é real? Pois aqui,
nesse local que é formada a imagem, os raios de luz estão passando por ali, né? Essa imagem é formada por raios de luz, então ela é real. Lembrando, igual falamos na última videoaula, quando a imagem é formada por prolongamentos de raios de luz, a imagem é virtual, ok? Muito bem, então olha só, voltando aqui para o simulador, a gente pode ver, ó, se eu aproximar o objeto, quer ver? Se eu aproximar o meu objeto, o que está acontecendo com a imagem, galera? Ela está afastando do espelho, concorda comigo? Ó, eu afasto o objeto, a imagem aproxima. Se eu aproximo o objeto, a imagem afasta. E quando eu atinjo aqui, ó, o centro de curvatura, o que acontece? A imagem está no mesmo lugar, não é isso? E ela tem também o mesmo tamanho. Olha só, observe aí que o tamanho do objeto é igual ao da imagem, né? Então, se eu passar, ó, o centro de curvatura, agora a minha imagem é maior do que o objeto, também invertida, real, certo? E se eu continuar aproximando, olha o que vai acontecer, ó, tá vendo que os raios eles tendem a ficar paralelos? E a imagem está muito distante, certo? E também muito grande. E se eu atingir, ó, o foco do espelho, o que acontece com a imagem? Olha aqui embaixo a altura da imagem, ó, não tem imagem, porque os raios eles são paralelos, eles não se cruzam, então não tem imagem, ok? E aí se eu aproximar mais, ó, o que acontece? A imagem ela passa a ser agora, ó, virtual, pois ela é formada atrás do espelho pelos prolongamentos dos raios de luz refletidos, né? Também essa imagem ela é ampliada, ficou maior do que o objeto e ela é direta, ela agora não é invertida mais, certo? Então, ó, vamos agora afastar o objeto, ó. Aqui a imagem direta, ampliada e virtual. Colocou no foco, não tem imagem. Entre o centro e o foco, a imagem é invertida, real e ampliada. Colocou no centro de curvatura, imagem invertida, real e do mesmo tamanho. E afastando aqui, a minha imagem passa a ser reduzida, invertida e real, certo? Muito bem, agora vamos falar do espelho convexo. Então eu passei o objeto para o outro lado, pois assim o meu espelho agora é convexo, né? E aí traçando os raios principais, o que vai para o foco sai paralelo, e o que sai paralelo vai para o foco, né? Você pode também utilizar o terceiro raio principal, ó. Observe que ó, esse raio de luz aqui passa pelo centro de curvatura, ele não tem desvio, né? Ele continua aqui na mesma direção, então você pode utilizar ele também como raio principal, né? Essa imagem, ela, agora ela não importa a distância, olha só, qualquer lugar que você colocar o objeto, a imagem ela é virtual, reduzida e direta. É a única característica da imagem aí do espelho convexo. Ó. Você pode brincar aqui que não vai alterar as características, o tamanho da imagem muda, mas ela é sempre menor do que o objeto, e virtual e direta, ok? Muito bem. Continuando então nossa revisão. Agora vamos falar de refração e também da lei de Snell. Bom, olha só, o que acontece mesmo, gente, com a refração? É a mudança de direção de um feixe de luz devido à sua alteração na velocidade de propagação. Então vamos colocar aqui, olha só. Imagina que a gente tem uma superfície de separação de dois meios. Aqui eu vou chamar de meio 1 e aqui eu vou chamar de meio 2, ok? E um feixe de luz, vamos colocar que ele está propagando, ó, do meio 1 para o 2, tá? E vamos falar que a velocidade de propagação da luz no meio 1 é maior do que no meio 2, ok? Ou seja, o feixe de luz ele vai reduzir a velocidade dele. Bom, o que vai acontecer?
Uma maneira da gente enxergar para onde esse feixe de luz vai desviar é o seguinte, ó. Eu ampliei esse raio de luz, tá? Ou seja, aqui não tem 2 raios de luz, não, tem um só, tá? Mas eu dei um zoom nele, ampliei ele. E aqui eu vou desenhar as frentes de onda, tá? Como se fosse as cristas de uma onda propagando na superfície da água vistas de cima, ok? Observe que esse ponto aqui, da frente de onda, encosta primeiro no meio 2 do que esse pontinho aqui. Então ele reduz a velocidade primeiro do que esse outro pontinho aqui, certo? Então imagina 2 rodinhas de um carrinho. Se uma roda freia e a outra não, o que acontece com o carrinho? Ele aproxima da direção da roda que freou primeiro, certo? Então, ó, como esse pontinho 1 aqui, essa parte da frente de onda, 1 freia primeiro do que a 2, ela vai reduzir a velocidade primeiro e, portanto, a gente vai ter uma mudança na direção de propagação, certo? Nesse sentido aqui, ok? Porque o ponto 1 reduziu primeiro a velocidade. Se ele tivesse aumentado a primeira velocidade, o pontinho 1, vamos supor que o meio 2 ele tivesse uma velocidade maior do que 1, ia desviar para o outro lado, para a direita ali, né? Muito bem. Uma maneira da gente especificar para onde ocorreu essa alteração na direção é falar se aproximou ou se afastou da normal, tá? Então eu vou desenhar novamente aqui o meu feixe de luz sem essa ampliação para a gente observar aqui, ó. Olha só, mantendo, né, as características aqui do exemplo que eu havia dado aqui, né? Olha só, como especificar para onde ocorreu essa direção? A gente fala que ele aproximou ou se ele afastou da normal. O que é a normal mesmo, gente? Normal é uma reta aqui, ó, que toca o ponto de incidência do raio de luz, mas de forma perpendicular à superfície, né? Normal significa isso, perpendicular, tá? Então observe que esse feixe de luz, ó, esse ângulo aqui do feixe refratado, ele é menor, vou colocar aqui o θ2, ele é menor do que o θ1, não é isso? O θ1 ele é maior do que o θ2. Então dizemos que o feixe de luz ele aproximou da normal. Isso acontece quando a velocidade reduz, né? E se a velocidade aumentar, o que acontece? O contrário, claro. Olha só, qual seria o contrário? Vamos colocar que a velocidade de propagação ela aumentou, ok? Então o feixe de luz ele vai afastar da normal. É isso que a velocidade aumenta. Se a gente fizer o esquema lá do carrinho, né? O ângulo de refração agora, ó, ele vai ser maior do que o de incidência com a normal, certo? Ele afastou da normal. Então, se a velocidade aumenta, afasta da normal. Velocidade reduz, aproxima da normal. Tranquilo? E o que descreve matematicamente aqui, o que acontece, né, com esses ângulos, é a lei de Snell. Vamos falar dela? Primeiro, vamos lembrar aqui do índice de refração, que eu vou representar por N. O N, ele é dado por C sobre V, não é isso? Onde C é a velocidade de propagação da luz no vácuo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, e V é a velocidade de propagação da luz naquele meio. Então, quanto menor for a velocidade de propagação da luz em um determinado meio, maior será o índice de refração daquele meio. Ou seja, mais refringente será o meio, tá? Quanto maior a velocidade, menor é o índice de refração. Então, claro, o índice de refração ele começa em 1, não é isso? Porque a máxima velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8.
Então, se está no vácuo, seria C sobre C que dá 1. Né? Para velocidades menores do que no vácuo, e qualquer outro meio será menor, o índice de refração será maior. Então, ele começa em 1, né? Vai para 1, alguma coisa, né? Por exemplo, o índice de refração do vidro, por exemplo, vamos pegar da água, o índice de refração da água é 1,33. Tá? Então, cada meio ali você vai ter um índice de refração. Depois nós vamos ver que esse índice de refração ele também depende da cor da luz, da frequência da luz. Ok? E a lei de Snell? Bom, a lei de Snell fala pra gente que N1 seno de θ1 tem que ser igual a N2 seno de θ2. Professor, mas quem é esse seno aí desse ângulo? E que ângulo é esse, professor? Bom, olha só, vamos colocar aqui nossa superfície de separação. E aí, um feixe de luz, ele vai propagar, vamos colocar aqui agora, ó, do meio 1 para o meio 2, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui meio 1, meio 2, né? E vamos falar que o índice de refração do meio 2 é maior do que o índice de refração do meio 1. O que isso significa, galera? Que a velocidade de propagação da luz no meio 2 é menor do que a velocidade de propagação no meio 1. É menor a velocidade, maior o índice de refração. Tá? Então vamos analisar aqui o que a lei de Snell conta pra gente. Ó. Colocar aqui nossa normal, que é uma reta perpendicular à superfície de separação no ponto de incidência. Né? Então a gente tem aqui, esse é o θ1 do meio 1 e aqui o θ2, certo? Então olha só, pela lei de Snell, como o índice de refração 2 ele aumentou, o seno do ângulo tem que reduzir. E no primeiro quadrante, se o seno do ângulo reduz, é porque o ângulo reduziu. Então o θ2 tem que ser menor do que o θ1. Ok? Então você pode também analisar para onde vai ocorrer o desvio a partir da lei de Snell. Beleza? Muito bem. Agora vamos falar aqui da reflexão total. Olha só que fenômeno sensacional. Imagine que a gente tem aqui uma superfície de separação, né? E tem um peixinho aqui, vamos colocar aqui, ó, uma piabinha, tá lá nadando feliz, né? E vamos representar aqui um feixe de luz que essa piabinha está refletindo e incide nesse ponto aqui. Quando ela incide naquele ponto, o que vai acontecer? Ela passa para o ar, vamos falar que aqui é ar e aqui água, né? A velocidade de propagação da luz no ar é maior do que na água, beleza? Então aqui o que vai acontecer? Ele vai afastar da normal, certo? Que a velocidade vai aumentar. E aí vai chegar até aqui um observador, vamos colocar aqui, então ele vai ver essa piabinha, porém ele não vai ver a piabinha na posição que ela está. Ele vai ver no prolongamento do feixe refratado. Então ele vai ver a piabinha nessa posição aqui que ele vê, mas ela está aqui embaixo, né? Então ele vê um pouquinho mais próximo da superfície, né? Muito bem. Agora olha só, vamos representar outro feixe de luz, mas incidindo aqui com um ângulo maior com a normal, né? O que vai acontecer? Bom, quando você aplicar a lei de Snell, esse feixe de luz ele vai cada vez mais afastar da normal. Chega uma hora, galera, que esse feixe de luz ele vai incidir na superfície de tal forma que o ângulo refratado ele vai propagar em cima da superfície. Olha que legal. Ou seja, nesse ângulo aqui, o observador não consegue ver a piabinha. Tá? Se o observador estiver nessa direção aqui, ó, a partir dela ele não vai ver mais, porque o feixe de luz ele não vai mais passar para o ar, né? Ele vai propagar lá o refratado da superfície da água. Mas e aí, que ângulo é esse, né?
Vamos utilizar aqui a lei de Snell para descrever esse ângulo. Ó. Agora, o ângulo de refração ele foi de 90 graus. Tá? E quando isso acontece, o ângulo necessário para acontecer, o ângulo de incidência, ele é chamado de ângulo crítico. Tá? E a partir do ângulo crítico, o feixe de luz ele não vai mais passar para o ar, ele volta para a água, ele é refletido totalmente. Olha só que legal. Vou colocar aqui outro feixe de luz, ó, com um ângulo maior do que o crítico. O que vai acontecer? Esse feixe de luz, ó, ele vai ser refletido e não mais refratado. Então, a partir do ângulo crítico, não conseguimos mais ver a piabinha. Né? A luz que sai dela volta para a água, não vai para o ar, então não tem como ver a piabinha, a não ser que você esteja dentro da água. Mas você vai ver, olha, você vai ver uma coisa incrível se o observador estiver dentro da água. Daqui a pouquinho eu mostro o que vai acontecer. Mas vamos verificar como encontrar aqui esse ângulo crítico, né? A gente sabe a lei de Snell, seno de N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2, né? O N1 aqui vai ser o índice de refração no meu exemplo da água, tá? Mas se eu quero descrever de uma maneira geral, então vou deixar N1 aqui, tá? O ângulo vai ser qual? O ângulo crítico, que é ele que a gente quer encontrar, né? Já o N2 vai ser aqui do ar, mas no caso eu vou colocar de forma geral, então vou deixar N2. Só que agora o ângulo 2 aqui, ele é de 90 graus, não é isso? E o seno de 90, ele vale 1. Então, nós temos que o seno do ângulo crítico vai ser igual a N2 sobre N1. E qual é o ângulo crítico, então? O ângulo crítico é a função inversa do seno. A gente pode falar seno a menos 1 de N2 sobre N1. Pessoa, que parada é essa de seno a menos 1? Bom, se você não viu isso em matemática, por exemplo, o seno de 30, ele é meio, certo? Então, o que está escrito aqui é o seguinte, eu não quero, não é o seno do ângulo, eu quero qual ângulo que tem aquele seno. Então, por exemplo, seno de 30 é meio. Então, o que está escrito aqui é qual ângulo, o seno dele é meio, 30 graus, entendeu? É o que está representado aqui. Então, o ângulo crítico é quando o seno desse ângulo ele é igual a N2 sobre N1, que é a razão entre os índices de refração. Tá? Agora, uma coisa interessante é que nós sabemos, né, que só existe senos entre menos 1, né, o seno de um ângulo, ele é sempre maior do que menos 1 e menor do que 1. Não tem seno maior do que 1, né? Ele só vai até 1. O que torna necessário que o N1 ele tem que ser maior do que o N2, certo? Porque se o N1 for menor do que o N2, essa razão aqui ela vai dar maior do que 1, e não existe ângulo cujo seno dele é maior do que 1. Isso significa que só acontece a reflexão total quando a luz ela está propagando de um meio mais refringente para um menos refringente, certo? O contrário não acontece, é impossível. Se a luz estiver vindo do ar para a água, ela nunca vai sofrer reflexão total, apenas da água para o ar, para ter reflexão total, né? Agora, e se o nosso observador, galera, ele estiver aqui, hein? O que vai acontecer? Ele vai ver dois peixes. Olha que coisa legal, ele vai ver dois peixes. Por quê? Ele vai ver a piabinha com esse feixe de luz aqui que propaga dentro da água, né, vindo dela. Então ele vê a piabinha, mas ele vai ver uma segunda imagem de piabinha que vai estar no prolongamento aqui, ó, do raio de luz que foi refletido. Então ele vai ver a piabinha também voando. Ela vai estar lá no ar voando. Olha só que legal. A piabinha também vai estar aqui. Isso aqui ele vê, né? O observador que está dentro da água. Quer dizer que ela está lá não, mas ele vê ela lá. Ele vai ver dois peixinhos, né? Devido à reflexão total, né? Legal demais, né? Bom, muito bem, pessoal. Vou parar por aqui, né? Essa foi a continuação aí da revisão de ótica geométrica.
ainda falta alguns assuntos para a gente discutir. Vamos fazer isso na próxima videoaula. Se você curtiu, se inscreva aí no meu canal, tá bom? Então beijo para vocês e até a próxima aula. Valeu, galera. Tchau.